desse contrato, 2 serviços do contrato. Sim. Doutora, vamos lá. Fundamentação jurídica. Trata-se de contrato de prestação de serviço. Achei ela até bem organizada. Eu gostei da organização aqui da doutora. Não gostei da conclusão, viu, doutora? Bom dia, tudo bem? Bom dia, como vai? Como vai? Tudo bem? Muito prazer. Prazer é Bem tudo meu. Mendes. A senhora é? Vivian. Doutora Vivian. Tá. Alguma dúvida que você Não, o Emerson ele conversou comigo, explicou que é a rescisão imotivada, né? Não houve assim, uma formalização do pedido de rescisão, mas uma ligação. E aí, eu, assim, ele sabe que vai ter que restituir o valor, ele está ciente que tem uma multa de 50% no contrato que ele assinou, né? Ele tem cópia do contrato também? Tem, sim. Então, qual é a minha sugestão se o Igor concordar? Nós vamos pedir no prazo de 10 dias para fazer todo o levantamento, né? Inclusive como foi passado o cartão de débito, se eu não me engano. Sim, foi. Aí tem as taxas e tudo, vamos deduzir e dentro de 10 dias vamos dar uma resposta formal. Aí eu posso pegar seu e-mail e o dele e nós vamos responder formalmente como será feita essa devolução. Tá. Doutora Vivian, eu discordo da cláusula de 50%. A senhora conhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, né? E a Lei de Usuras, artigo 9º, dispõe que cláusula penal não pode ser numa importância superior a 10%. Então, o valor máximo que a autoescola pode cobrar aqui, em uma eventual multa rescisória, seria de 10% sobre o valor das parcelas vincendas ou dos produtos dos serviços não utilizados. Ele pagou R$ 2.300. Ele pagou R$ 2.100. 2.300. Aqui, ó, 2.100, nós vamos levar no cartão de... Ok, o pacote... É porque foi 2.300. No contrato está escrito 2.000... Você está achando o valor fechado, 2.100 com desconto. De qualquer forma, a gente Tá, consegue levantar tudo os bem, temas, tá. não tem problema, Porque aqui no contrato está escrito 2.300, certo? Mas aí não tem problema. E aí, tendo essas notas, né? Ele usou R$ 450 do curso de legislação e 150 da prova de legislação. Todo esse restante aqui, ele faz jus ao ressarcimento. E não pode ser incidida a multa de 50%. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o levantamento, até porque está havendo essa controvérsia com relação ao valor pago. Né? Entende-se que a escola entende que ele pagou 2.100, porque ele conseguiu um desconto no débito. Ok. Né? E você provavelmente pode olhar no seu extrato também, e esse prazo de 10 dias nós realmente vamos utilizar. Entendi. Aí dentro desse prazo de 10 dias, eu já vou te mandar a resposta de como é que vai ser o recebimento, qual o valor que vai ser, né, cobrado, nós vamos descontar o que ele utilizou, e aí com relação à multa de penalidade a gente olha. Entendi. Você está de acordo em esperar 10 dias? Eu posso esperar. Tá. Já esperei 6 meses. Entendi. Tá bom. Então a gente aguarda os 10 dias, doutora. Lembrando que todos esses serviços abaixo da prova de legislação não foram utilizados. Sim, aí é igual eu te falei, só que apesar de estar falando 2.300, nós vamos levantar o valor real. Entendi. Vamos descontar a taxa, né, do que o cartão exige, tem uma taxa da própria financeira do cartão. Como assim? Não entendi. Porque o cartão de débito, por mais que a escola tenha cobrado 2.100, ela não recebeu os 2.100. Entendi, só que não pode, a lei não pode, não permite que faça essa dedução, uma vez que, vamos considerar, aqui está 2.300, mas vamos considerar que ele não esteja se lembrando bem, foi feito o pagamento de 2.100 de desconto no débito. 2.100 é o valor do contrato, certo? Então, se a autoescola suportou outras taxas, ela não pode passar para o consumidor. E o artigo, faça a gentileza, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que eu tenho certeza que a senhora conhece, no inciso 2º, aqui ó, ele diz que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos neste código. Eu concordo com você, mas é importante a gente ressaltar que a rescisão é motivada num prazo bem posterior aos 7 dias de arrependimento. Entendi. Né? Então, assim, a gente vai ter que entrar num consenso, a intenção não é dificultar em nada,
Muito pelo contrário, se a gente puder fazer, viu, Igor, para agilizar será feito, mas ele também tem que levar em consideração que o fato de ele estar rescindindo o contrato não tem nada a ver com o serviço prestado. Foi uma questão pessoal, então eu gostaria muito que você levasse isso em conta também. Não, ele está levando, certamente. Mas a senhora disse sobre direito de arrependimento? Qual? 7 dias? Porque entende-se que no próprio contrato fala que ele tinha 7 dias para rescindir. Sem incidência de multa. Sem incidência de nada. Isso, mas aí ele suporta a multa de 10%. Mas a gente aguarda esse prazo de 10 dias. E Combinado? aí eu vou só pedir para você me deixar seu telefone, seu e-mail e o seu também. Perfeito. Eu mesmo vou Passa entrar os em contato contatos, com por você. gentileza. Você deixa o seu também? Deixa. Peça uma caneta, Anderson, Claro, por favor. filho. Obrigado. Aí você coloca do... Você tem? Tem, tá aqui. Aí ele tá escrevendo dele atrás. Certinho. O contato nosso atrás e o dele na frente. Ok, Tá? no mais, tá? Antes disso, eu entro em contato com você. Ok, agradeço, doutor. Ok. Obrigado, bom Eu que dia. agradeço, Bom bom trabalho. dia, viu? Obrigado, Bom dia, Anderson. viu? Bom Vai dia. dar tudo certo. Estamos à disposição. Obrigado. Vamos terminar gravando aqui. Vocês viram a reportagem? Espero que tenham assistido toda a reportagem. Nós fomos com o Igor, lá no bairro Florência, Ribeirão das Neves, Autoescola União, né? E as palavras da doutora Vivian é de que ela precisava de um prazo para fazer os levantamentos dos valores a serem ressarcidos ao Gabriel, ao Igor, porque não tinha aqueles dados naquele momento. Ela inclusive antecipou sobre uma multa de 50%, eu falei, não pode ser 50%, tem que ser 10%. Então nós saímos da reportagem, né, Igor? sim. Na confiança de que em 10 dias teria sido levantado o valor, 2.100 foi o que você pagou. Sim, Né, porque recebeu um desconto de R$200 no débito, depois ele conferiu e viu. sim. E abatidos os valores utilizados, né, que seria de R$450 a título de custo de legislação, mais 150 da taxa, a gente imaginou que você ia fazer o recebimento do restante desse valor. Né? Sim. Porque foi essa a esperança que a doutora Vivian nos deu. Mas, vamos lá. No dia 31, então 7 dias após a gravação da reportagem lá na autoescola, a doutora Vivian Marinho de Aguiar enviou o parecer jurídico, que eu gostaria de ler o parecer. E eu quero aqui então agora, respeitosamente, bater um papo com a audiência, até mesmo com a doutora Vivian, que certamente vai estar nos assistindo. Doutora, vamos lá. Parecer jurídico, relatório. Trata-se de consulta formulada... Segura aqui para mim, por favor. Isso, tá. Trata-se de consulta formulada pela Autoescola União, tendo em vista a solicitação do portal BTN, juntamente com o senhor Igor Henrique da Silva, para devolução de valores pagos por este último pela aquisição de um pacote para a primeira habilitação assinado em 8/7/2021, no importe de R$ 2.300, cujo valor efetivamente pago foi de R$ 2.100 através de cartão de débito, sendo utilizados deste valor pelo consumidor o valor de R$ 450 a título de custo de legislação e R$ 150 a título de taxa de prova de legislação, perfazendo um total de R$ 600, conforme contrato de prestação de serviço apresentado. Então a doutora concorda que houve o contrato, que houve a utilização de apenas um serviço desse contrato, 2 serviços do contrato. Sim. Doutora, vamos lá. Fundamentação jurídica. Trata-se de contrato de prestação de serviço. Achei ela até bem organizada. Eu gostei da organização aqui da doutora. Não gostei da conclusão, viu, doutora? Não encontra respaldo jurídico. Fundamentação jurídica. Trata-se de contrato de prestação de serviço com prazo de validade de 12 meses a partir de sua assinatura em 8/7/2021, o qual se encerrou em 8/7/2022. Conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14, inciso 3º, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar 2. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. E aí, minha gente, a gente não pode ficar só com esse parecer, a gente tem que ir ao código, vem cá. Porque a gente vai começar aqui agora, então, a debater esse parecer com a doutora, porque a conclusão aqui, ela é de me deixar pasmo, realmente. Então, vamos ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E diz que dispõe, o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Doutora Vivian,
A senhora está lidando com um jornalista e um consumidor esperto, inteligentes. Vamos retirar esse artigo 14 de cena aqui? Não tem ninguém falando de artigo 14, doutora Vivian. Eu entendo que ficou bonitinho aqui no parecer da senhora, mas, já não tem a ver com o artigo 14. Solicitação de reembolso por serviços não utilizados, nós não estamos falando de defeito de prestação de serviços. Nós estamos falando de reembolso de valores pagos por serviços não utilizados. Então, tá bonitinho no parecer, mas no mundo jurídico isso aqui tá feio demais. Então vamos. E aí, ela então usa o parágrafo 3º para dispor sobre a isenção de culpa, que quando o fornecedor provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A partir desse momento aqui, doutora Vivian, eu leio por respeito à senhora, mas eu nem deveria continuar a ler, porque toda a argumentação vai se basear nesta falácia argumentativa aqui, como se o Igor, é porque eu estou lendo o Gabriel, como se o Igor tivesse se valendo do artigo 14. Não é, doutora Vivian. Mas vou continuar lendo aqui. Quero, por gentileza. No caso em tela, verifica-se que a culpa pela não conclusão do curso no prazo estipulado pelas partes em contrato se deu por culpa exclusiva do consumidor, que contratou o serviço em 8 de setembro de 2021, porém concluiu a aula de legislação somente em 12 de 4 de 2022, ou seja, 263 dias, restando demonstrada a negligência do consumidor para concluir 45 horas aula. Primeiro, em algum momento, Igor, você disse aqui que não deu continuidade no curso durante a reportagem por culpa da autoescola? Jamais. 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 Ele não quis mais continuar na autoescola, Sim. por razão pessoal. Sim, foi por razão pessoal, exatamente. Bom, então vamos já desconsiderar esta argumentação. E aí, quando a gente pensa que algo pode ficar ruim, ele nos mostra que pode ficar pior. Em relação ao arrependimento, o Código de Defesa do Consumidor é claro em seu artigo 49, abre aspas, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação do fornecimento de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio. Importante salientar que, apesar de não haver disposição legal que regule essa situação em caso de assinatura direta no estabelecimento, a fornecedora, por liberalidade em sua cláusula 10ª, concorda na devolução do prazo de arrependimento em até 7 dias após a assinatura do contrato, devendo a solicitação ser efetivada de próprio punho em 2 vias e entregue ao estabelecimento da fornecedora que não ocorreu. Doutora Vivi, eu entendo que um advogado, ele lida com diversos diplomas legais, diversos textos legais, né? A senhora, eu acompanhei lá no seu registro na UAB, a senhora tem como ramo de atuação várias áreas do direito. Então eu entendo, né? Quando o advogado tem contato com muito texto legal, pode ser que ele se confunda mesmo. Então eu acho que a senhora se confundiu aqui. Artigo 49, doutora Vivian, não é para isso não. O artigo 49 não dispõe sobre o que estamos falando aqui, doutora. O artigo 49 dispõe sobre direito de arrependimento. Não é o que está sendo dito aqui, doutora. O que está sendo dito aqui não é direito de arrependimento, é reembolso por serviço não utilizado. Eu espero que essa reportagem possa servir de algum modo para que quem esteja nos assistindo, advogado ou não, aprenda a diferenciar o artigo 49 de outros dispositivos legais, inclusive o artigo 884 do Código Civil, que veta o enriquecimento ilícito. Mais do que veta, a palavra correta nem é veta, é veda, porque o dispositivo está lá. Ele veda, ele proíbe o enriquecimento sem causa. Se o consumidor pagou por um serviço, não usou esse serviço, a autoescola deve reembolsá-lo. Doutora Vivian, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor também dispõe como cláusula nula, doutora, qualquer cláusula contratual que suprima desse consumidor o direito de reembolso de quantia
a ele devida, doutora. Não tem artigo 49 aqui. O parecer da senhora, ele é muito bonito no sentido de formatação, é bem organizado, mas no sentido de fundamentação jurídica, ele está completamente destoante do objeto que estamos discutindo aqui, doutora. É necessário um entendimento melhor sobre isso. E a conclusão da doutora, então, é a seguinte. Conclusão. Diante de todo o exposto, é possível verificar que a fornecedora cumpriu todos os requisitos do Código de Defesa do Consumidor na prestação de serviço, razão pela qual não há de que se falar em devolução de quaisquer valores, uma vez que os serviços contratados sempre estiveram e continuam disponíveis ao consumidor. É o parecer, doutora. Foi tão boa a nossa experiência na autoescola com a senhora, sendo uma advogada que pareceu estar disposta a cumprir o direito do consumidor. A senhora disse, doutora, a senhora não disse que a senhora ia trazer um parecer depois negando o direito dele. A senhora disse que ia fazer levantamento. Não foi isso? A gente tem que ter palavra. A gente tem que ser uma pessoa de uma palavra só. O que a gente disse olhando no olho do jornalista e no olho do consumidor, a gente tem que manter quando a gente envia um parecer, doutora. Não fica bonito isso. Não fica bonito para a Autoescola União fazer uma coisa dessa. Na frente do consumidor falar assim, não, tudo bem, a gente vai fazer o levantamento de quanto temos que passar para você. Depois o consumidor vai embora, 7 dias depois, vamos ver se a reportagem vai ser publicada ou não. Reportagem não foi publicada ainda. Manda-se um parecer e fala assim, não, você não tem direito a nada. Por favor, doutora, por favor. Eu creio que a nossa audiência entendeu muito bem o que nós estamos discutindo aqui. Artigo 884 do Código Civil dispõe sobre a vedação do enriquecimento sem causa. A autoescola não pode oferecer um produto e um serviço para ele, ou um serviço para ele, receber esse serviço, não prestar esse serviço e ficar com dinheiro. Não dá, gente. A gente enriquece no Brasil através de prestar um serviço. Foi prestado o serviço a você? Durante os 2 primeiros cursos, sim. Pronto. Após, quando eu finalizei, quis sair. Eles estavam lá, sim, de qualquer forma. Mas como eu não quis continuar, sim, não foi prestado mais serviço. Não foi prestado. O que foi prestado a você foi o curso de legislação. E a prova. E a prova, certo. Então, nisso aqui, a autoescola pode enriquecer, né? Receber esses valores. Agora, aula prática de direção? Não tive. O restante? Não fiz, porque nem na prova eu passei. Ô, gente, não dá, doutora, tá? Doutora, não dá. Eu entendo, eu também gosto muito do Código de Defesa do Consumidor. Os artigos que estão ali são bem interessantes, mas eles precisam ser usados da forma correta. Então, essa reportagem vai ao ar. Eu espero que a autoescola desconsidere este parecer jurídico, desconsidere e decida por fazer o reembolso do consumidor, porque, caso contrário, a doutora Vivian não fará mais um parecer jurídico. A doutora Vivian terá que fazer uma contestação processual, porque a Autoescola União será processada. Se o Igor não tiver o seu ressarcimento, o seu reembolso, a gente até falou a multa de 10%, sim, ok, certo? Sim. Se ele não tiver o seu reembolso, doutora Vivian, não vai ser mais parecer jurídico, vai ser contestação jurídica, porque é um processo a autoescola terá que suportar. Espero que a gente não precise chegar a esse ponto, tá?